Olá, meu nome é Denise, eu sou aluno da Uninter do Polo Sombrio de Santa Catarina e este vídeo irá tratar sobre o estágio de extensão com a temática ferramentas tecnológicas como recurso em língua portuguesa. Meu RU é 1733462 e esta é a parte 1 do vídeo. Me acompanhe no próximo vídeo. Obrigada. Esta é a parte 2 do vídeo sobre o estágio de extensão com a temática ferramentas tecnológicas como recurso em língua portuguesa. Meu nome é Denise, meu RU é 1733462 e esta foi a parte 1. Vamos começar? Me acompanhe. Nesta videoaula vamos ver sobre um recurso de ensino no ensino da língua portuguesa, que é o morfema. Alguns tópicos sobre o ensino de língua portuguesa: gramática, noções fundamentais, estrutura e formação das palavras, substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, oração, parte 1, parte 2, parte 3, pontuação, acentuação, ortografia parte 2, ortografia parte 3, as palavras sei que, regência, semântica, concordância, parte 1, 2. Vamos começar por oração, que são 4 cartões. Ao abrir, vemos a oração parte 1 sobre frases, período e oração. Sujeito, predicado, o verbo transitivos e delegação. Vamos ver cada um deles. Frase, oração, período. Frase. O que seria frase? A frase é um conjunto de palavras agrupadas que expressam uma ideia ou pensamento e tem um sentido completo. Nas palavras agrupadas tudo bem com você, forma uma frase, já que expressa uma ideia ou pensamento e possui um sentido completo. Uma frase pode ser nominal ou verbal. O que é frase? Vamos ver. Frase é o conjunto de advérbios agrupados que expressam uma ideia ou pensamento que tem sentido completo. É o conjunto de dígrafos agrupados que expressam uma ideia ou pensamento que tem sentido completo. Ou é o conjunto de palavras agrupadas que expressam uma ideia ou pensamento e tem sentido completo. Quais seriam os tipos de frases? Frase nominal e verbal, frase nominal e adverbial, ou frase nominal e preposicional. Normalmente ali seria a primeira. Frase nominal é a frase que não tem verbo. Por exemplo, a frase tudo bem com você é uma frase nominal, já que não tem nenhum verbo. Que é frase nominal? É a frase que não tem verbo, é a frase que não tem situação, ou é a frase que não tem substantivo. Selecione a frase nominal. Qual seria a correta? Está tudo bem com você? Tudo bem com você ou você está bem? Incorreta. Vamos ver novamente. Selecione a frase nominal. O dia está bonito. O dia está mais bonito. Que dia bonito. Qual seria a frase nominal aqui nas frases seguintes? Seria boa tarde a vocês. Boa tarde a vocês que estão aqui. Ou a todos vocês que estão aqui. Boa tarde. Frase verbal é a frase que tem verbo. Por exemplo, na frase está tudo bem com você é uma frase verbal, já que possui um verbo, que é o está. Frase verbal é a frase que não tem verbo, é a frase que tem verbo ou é a frase que não tem substantivo. Selecione a frase verbal tudo bem com você
belo dia na cidade. Ou está tudo bem com você? Qual seria a frase verbal aqui? O sol brilhante, chuva na cidade ou está chovendo? Qual seria a frase verbal? Precisamos conversar sobre o projeto. Boa tarde a todos vocês. Ou uma casa muito quente. Oração. O que é oração? Oração é uma frase verbal em que o seu sentido gira em torno de um verbo. Toda oração precisa pelo menos de um verbo. Por exemplo, a frase eu gosto de laranja é uma oração, já que seu sentido gira em torno de um verbo. O verbo gostar, gosto. O que é oração? É uma frase nominal em que o sentido gira em torno de um substantivo. É a frase verbal que tem o sentido gira em torno de um verbo. Ou é uma frase preposicional que o seu sentido gira em torno de uma preposição. É uma frase nominal que o seu sentido gira em torno de um substantivo. É a frase verbal que tem o sentido gira em torno de um verbo. Selecione a oração correta. Selecione a frase que tem oração. Boa tarde a todos. Ou ela pegou a mochila e foi ao colégio. Ou é uma casa muito quente. Selecione a oração. Está muito doente hoje, por esta razão não irá ao colégio. Bom dia a todos. Boa noite a todos. Selecione a oração. Ela concluiu o projeto de acordo com o que pediram. Ou que tarde abençoada. Ou que dia abençoada. Período é uma frase composta por uma ou mais orações. Podem ser simples ou compostos. O que seria período? Vamos ver. É uma frase composta por uma ou mais de preposições. É uma frase composta por uma ou mais direções. Ou é uma frase composta por uma ou mais orações. Quais são os tipos de período? Simples e adverbial, simples e composto, ou simples e preposicional. Os períodos simples contêm uma única oração. Exemplo, a frase eu fui lá ontem é um período, já que contém apenas um verbo, o verbo fui. Períodos simples são formados por uma única palavra, são períodos formados por um único numeral, ou são períodos formados por uma única oração. Selecione período simples. Está muito quente, por esta razão temos que tomar muita água. Está muito quente. Ou está muito quente e não compramos água. Selecione o período simples. Você viu o que ele estava fazendo ali? Você viu o mecânico consertando o carro? Você viu isso? Selecione o período simples. Não era ele. Não era ele porque ele não estava lá. Não era ele porque eu não entendo por que você coloca a culpa nele. Os períodos compostos são formados por mais de uma oração. Por exemplo, a frase eu te ofereci minha vaga, mas você não aceitou é um período composto, visto que possui mais de um verbo, ofereci e aceitou. Período composto são períodos formados por mais de uma oração, são períodos formados por mais de um substantivo, são períodos formados por um substantivo. O que seria aqui? Selecione o período composto. Ela foi ao colégio, ela voltará para casa, ela foi ao colégio, depois voltará para casa. Selecione o período composto. Vou ao mercado e lá comprarei 2 litros de leite. Ou vou ao mercado. Comprarei 2 litros de leite.
Seção do período composto. Vou ao mercado e lá comprei 2 litros de leite. Seção do período composto. Não fui ao colégio. Não fui ao colégio porque estava me sentindo muito mal. Talvez você queira abrir seu próprio negócio ou queira saber como vender produtos online e se tornar... Continuando. Sujeito. As orações possuem 2 termos essenciais, sujeito e predicado. Sujeito, o que é? Sujeito é o ser de quem se fala, ou seja, é o elemento da oração ao qual é dada algum tipo de informação a respeito. Ele possui um núcleo formado por um substantivo ou por um pronome. Por exemplo, na oração "o funcionário do banco foi demitido", o sujeito é o funcionário do banco e o núcleo é o funcionário. Existem 5 tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado, oculto e oração sem sujeito. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e fonema, sujeito e predicado, predicado e preposição. O que é sujeito? É o ser de quem se fala, ou seja, é o elemento da oração ao qual dá algum tipo de informação a respeito. Quais são os tipos de sujeito? Simples, composto, indeterminado, preposicionado ou pleonástico e pleonástico. Simples, composto, indeterminado, oculto e oração sem sujeito. Simples, composto, fonético, acentuado e conjugado. O sujeito simples é aquele que tem um só núcleo. Por exemplo, a oração "o cachorro latiu no quintal" possui um sujeito simples, o cachorro. Então, o que seria o sujeito simples? É aquele que tem só um núcleo. Sejam oração com sujeito simples. O dia e a noite estavam muito lindos ontem. O dia está lindo. Eu e ela fomos ao cinema ontem. Sejam oração com sujeito simples. Você e ela estão bem? Você e ela passaram o final do ano em que lugar? Você está bem? Qual seria a oração com sujeito simples? Eu e o seu tio decidimos ir para pescar no final de semana. Seu pai e sua mãe vão falar com o diretor, ou ela gosta de comer peixe. Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Por exemplo, a oração "primeiro e o segundo ganharam um prêmio" possui um sujeito composto. O primeiro e o segundo, e o núcleo é primeiro e o segundo. O que é sujeito composto? É aquele que tem mais de um núcleo, é aquele que tem mais de um sentido gráfico ou aquele que tem mais de um numeral. Qual seria a oração com o sujeito composto? Seria: seu irmão e eu vamos ao cinema essa noite. Vou ao mercado ou vou ao cinema. Qual seria a oração com o sujeito composto aqui? Ela disse que iria mais cedo. Não aconteceu como previsto. A professora e o aluno falaram sobre o projeto final. Decidiu ir ao restaurante mais barato. Sobre o sujeito composto, o professor chegou. Os carros e as motos ficaram fora da estrada. Sujeito indeterminado é o que não se pode identificar na oração.
Por exemplo, na oração falando mal de você, não se sabe de quem falou mal, por isso não é possível determinar o sujeito. Sujeito indeterminado é o que não se pode acentuar na oração, é o que não se pode identificar na oração, ou é o que não se pode substantivar na oração. Se a oração com sujeito indeterminado fala mal de você, ele falou mal de você, ou os diretores falaram mal de você. Selecione a oração com sujeito indeterminado. Eu precisei de ajuda, ele precisaram de ajuda, ou precisaram de ajuda. Selecione a oração com sujeito indeterminado. Correram muito, eu corri muito, ou eles correram muito. O que seria aqui? Sujeito oculto. Sujeito oculto é aquele que não está expresso, mas pode ser identificado. Vamos ver. Por exemplo, na oração voltamos cedo hoje, sujeito oculto é o nós. Da conjugação de voltamos, o nós voltamos. O que é sujeito oculto? É aquele que não está acentuado, mas pode ser posicionado. É aquele que não está expresso, mas pode ser identificado. Ou é aquele que não está substantivado, mas pode ser acentuado. A oração com sujeito oculto é nós fomos ao colégio, foi ao colégio ou eles foram ao colégio. Segunda oração com sujeito oculto, não comeu nada, eles não comeram nada ou ele não comeu, ela não comeu nada. Selecione a oração com sujeito oculto. Passei pelo mercado. Passou pelo mercado. Nós passamos pelo mercado. Oração sem sujeito é aquela formada apenas por predicado. Por exemplo, a oração há muitas pessoas aqui. O que é uma oração sem sujeito? É a oração formada apenas por advérbio. É a oração formada por fonema. É a oração formada apenas por predicado. Segunda oração sem sujeito. Naquela cidade choveu muito. Naquela cidade, semana choveu muito ou choveu muito. Segunda oração sem sujeito. Está muito cedo. Naquele dia está muito cedo. Naquela hora ainda está muito cedo. Neste lugar, ainda sobre a oração sem sujeito, na frase, qual seria a frase com oração sem sujeito? Neste lugar há muitas pessoas. Naquele evento tinha muitas pessoas. Há muitas pessoas aqui. Talvez você queira abrir seu próprio negócio ou queira saber como vender produtos online e se tornar profissional em mídias sociais. Continuando. Predicado. Predicado é tudo que aqui se fala sobre o sujeito. Por exemplo, na oração, o primeiro colocado ganhou o troféu, o sujeito é o primeiro colocado e o predicado ganhou o troféu. Existem 3 tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O que é predicado é tudo aquilo que se informa sobre o período. É tudo aquilo que se informa sobre a terceira pessoa. É tudo aquilo que se informa sobre o sujeito.
Quais são os tipos de predicado? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Ou é predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo numeral, predicado verbal, predicado nominal e predicado preposicional. O predicado verbal possui um verbo ou uma locução verbal como núcleo. Por exemplo, na oração bebê nasceu na segunda-feira, o predicado nasceu na segunda-feira é um predicado verbal que possui como núcleo o verbo nasceu. O que é predicado verbal? É aquele que possui uma rejeição ou uma preposição como núcleo. É aquele que possui um artigo numeral como núcleo. É aquele que possui um verbo ou uma locução verbal como núcleo. Selecione a oração com o predicado verbal. Ela é feliz? Estão todos tristes? Ou ela foi trabalhar? Normalmente, qual seria a oração com predicado verbal? Eles são estudiosos, nós fomos ao colégio ou nós somos capazes. Selecione a oração com predicado verbal. Ela está linda, ela está cansada, eles quebraram o braço. O predicado nominal possui nome, substantivo, adjetivo, possui nome, um nome, substantivo, adjetivo ou um pronome, como núcleo exerce a função de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o termo da oração que define o estado, características, modo de ser ou atributo do sujeito. Nesse tipo de predicado, é usado um verbo de ligação para conectar o predicativo ao sujeito. Por exemplo, na oração o verde é vida, o predicado é vida e um predicado nominal em que o predicativo do sujeito é a palavra vida. Para conectar o predicativo ao sujeito, foi usado o verbo de ligação é. O que é predicado nominal? É aquele que possui um nome substantivo, adjetivo ou pronome como núcleo e exerce a função do predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É o termo da ação que define o estado, acentuação e pontuação presentes no sujeito. É o termo da oração que exprime estado, características, modo de ser ou atributo do sujeito. Como é feita a conexão entre o predicativo e o sujeito? Usando um substantivo de ligação para conectar o predicativo ao sujeito. Usando um verbo de ligação para conectar o predicativo ao sujeito. Selecione a oração com predicado nominal. Qual seria a oração com predicado nominal? Vamos ver. Eles estão felizes, ela foi trabalhar ou eles estão dormindo. Selecione a oração com predicado nominal. Nós vamos correr, estamos discutindo ou elas são capazes. Qual seria a ação com predicado nominal? Vou continuar trabalhando, elas são estudiosas, vamos cantar hoje. O predicativo verbal nominal possui dois núcleos, um verbo e um predicativo. Indica ao mesmo tempo a ação do sujeito e sua qualidade ou de estado. Por exemplo, na oração a chuva caía fina, o verbo é caía e o predicativo é fina. O que é predicado verbo nominal? É aquele que possui dois núcleos, um verbo e um predicativo do sujeito. É aquele que possui dois núcleos, um artigo e um numeral. É aquele que possui dois núcleos, um artigo e uma preposição. Vamos ver qual seria a resposta.
Selecione a oração com predicado verbo nominal. Eles chegaram cedo. Vamos trabalhar ou nós terminamos? Selecione a oração com predicado nominal, verbo nominal. Continuarei trabalhando. Estamos cansados. Ou elas terminaram o projeto contentes. A oração com predicado verbal nominal é: ela está linda. Eles chegaram cansados. Ela está triste. Oktoberfest Beto Carreiro, a tradição. Nos predicados verbais, o verbo pode ser transitivo, transitivo e de ligação. O verbo transitivo é o verbo que precisa de complemento para fazer sentido, ou seja, ele não é predicado sozinho porque não é suficiente para o entendimento completo do que se quer dizer. Por exemplo, a Isabela comprou um carro. O verbo comprou é um verbo transitivo, visto que não possui sentido completo. Comprou. Comprou o quê? Os verbos transitivos se classificam em diretos e indiretos. Quais são os tipos de verbos que se apresentam nos predicados? Verbos transitivos, transitivos e gráficos. Verbos transitivos, intransitivos e oblíquos. Verbos transitivos, intransitivos e de ligação. O que é verbo transitivo? É um verbo que não precisa de complemento para ter sentido. É um verbo que precisa ter um complemento para ter sentido. É um verbo que precisa ter de uma direção para ter sentido. Qual seria a resposta? Quais são os tipos de verbo transitivo? Direto e indireto, direto e oblíquo ou direto e adverbial? Os verbos transitivos diretos não existe preposição no complemento. Os complementos dos verbos transitivos diretos é chamado de objeto direto. Por exemplo, na frase Augusto adora futebol, o verbo adora é um verbo transitivo direto e seu objeto direto é futebol. O que é verbo transitivo direto? É um verbo que não exige preposição no complemento. É um verbo que existe preposição no complemento. É um verbo que existe uma conjunção no complemento. Qual é o complemento dos verbos transitivos diretos? Objeto gráfico, objeto direto ou objeto oblíquo? Selecione a oração que usa o verbo transitivo direto. Eles querem bolo. Eles gostam de maçã e melancia. Não gostamos de suco de uva. Selecione a oração que usa o verbo transitivo direto. Precisamos de ajuda. Precisa ter um pouco de ar puro ou elas fizeram o necessário. Selecione a oração que tem o verbo transitivo direto. Conversei com ele sobre isso. Você duvida de alguma coisa? Vamos finalizar o projeto. Os verbos transitivos diretos exigem preposição no complemento.
Os complementos do verbos transitivos indiretos é chamado de objeto indireto. Por exemplo, na frase Felipe gosta de lasanha, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto e o seu objeto indireto é de lasanha, preposição de. O que é verbo transitivo indireto? É um verbo que não existe uma preposição no complemento. É um verbo que existe preposição no complemento. Ou é um verbo que exige um numeral no complemento. Qual é os complementos dos verbos transitivos indiretos? Objeto indireto. Selecione a oração que usa o verbo transitivo indireto. Leia o livro. Você gosta de torta de maçã ou pizza combinado? Selecione a oração em que tem o verbo transitivo indireto. As enfermeiras cuidaram da sua mãe muito bem. Quebrei a janela ou eu tenho o equipamento necessário. Selecione a oração que tem o verbo transitivo indireto. Comprei o que você pediu. Começou o projeto. Eles falaram de você na entrevista. O verbo transitivo é o verbo que não precisa de complemento para ter sentido. Ou seja, ele constitui o predicado sozinho porque é suficiente para o entendimento completo do que se quer dizer. Por exemplo, em Fernanda chegou, o verbo chegou é um verbo intransitivo, visto que tem sentido completo por si só. É uma frase completa. O que é verbo intransitivo? É um verbo que precisa de um complemento para ter sentido. É um verbo que não precisa de um complemento para ter sentido. É um verbo que existe uma locução interjetiva para fazer sentido. Na oração, selecione a oração que tem o verbo intransitivo. Sua mãe necessita de ajuda? Sua mãe chegou? Sua mãe precisa ter um pouco de ar puro? Selecione a oração que usa o verbo intransitivo. Ela nasceu? Ela quer um pedaço de bolo? Ela precisa de um caderno. Selecione a oração que usa o verbo intransitivo. As folhas caem. As folhas estão todas rabiscadas. As folhas estão todas sem conteúdo algum. O verbo de ligação é o verbo usado para estabelecer uma ligação entre o sujeito e suas características, predicativo do sujeito. Os principais verbos de ligação são ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar e continuar. Por exemplo, em As praias continuam lindas, o verbo continuam é um verbo de ligação que liga o sujeito às praias com a dupla qualidade que é lindas. O que é verbo de ligação? É um verbo usado para estabelecer uma ligação entre o sujeito e o acento gráfico. É o verbo usado para estabelecer uma ligação entre o sujeito, o substantivo e a fonema. É um verbo usado para estabelecer uma ligação entre o sujeito e suas características. Segunda oração que usa o verbo de ligação, o verbo ser, nós estamos aqui, nós somos capazes ou nós fizemos o necessário. Segunda oração que usa o verbo de ligação ser. Ela é competente, ela está aqui, ela queria ir ao cinema.
Segunda oração que usa o verbo da ligação ser. Nós éramos muito amigos. Nós estamos aqui. Nós vamos falar com ele. Segunda oração que usa o verbo de ligação estar. Eu e ela somos capazes de planejar um novo negócio. Eu e ela vamos planejar um novo negócio. Eu e ela estamos planejando um novo negócio. Segunda oração que usa o verbo de ligação estar. Nós todos precisamos de um pouco de ar puro. Nós todos precisamos de ajuda. Nós todos estamos sem saber o que fazer. Segunda oração que usa o verbo de ligação estar. Eles conversavam sobre o paciente. Eles estavam conversando sobre o paciente. Ou eles disseram que vai dar tudo certo. Segunda oração que usa o verbo de ligação parecer. Eles estão cansados, eles ficaram cansados, eles parecem cansados. Segunda oração que usa o verbo de ligação parecer. Nós não parecemos felizes com isso. Nós não estamos felizes com isso. Nós não ficaremos felizes com isso. Qual a oração que usa o verbo de ligação parecer? Você parece triste com a vitória do meu time? Você continua triste com a vitória do meu time? Ou você está triste com a vitória do meu time? Segunda oração que usa o verbo de ligação permanecer. Vamos ficar aqui? Vamos começar aqui? Ou vamos permanecer aqui? Segunda oração que usa o verbo de ligação permanecer. Ela continuou ao lado do seu pai. Ela permaneceu ao lado do seu pai. Ou ela ficou ao lado do seu pai. Segunda oração que usa o verbo de ligação permanecer. Eu permaneço com o mesmo pensamento. Eu continuo com o mesmo pensamento. Ou eu estou com o mesmo pensamento. Qual oração que usa o verbo de ligação ficar? Nós vamos ficar aqui. Nós vamos permanecer aqui. Ou nós vamos começar aqui. Segunda oração que usa o verbo de ligação ficar. Você anda o tempo todo pensando sobre isso? Ou você fica o tempo todo pensando sobre isso? Ou você continua o tempo todo pensando sobre isso? Qual a oração que usa o verbo de ligação ficar? Não continuaremos sem fazer nada disso. Nós não ficaremos sem fazer nada sobre isso. Ou não permaneceremos sem fazer nada sobre isso. Segunda oração que usa o verbo de ligação andar. Ele permaneceu pensativo sobre o que aconteceu. Ele continuou pensativo sobre o que aconteceu. Ele continuou pensativo sobre o que aconteceu. Qual é o verbo de oração que usa o verbo de ligação andar? Ela continua feliz da vida. Ela anda feliz da vida. Ou ela está feliz da vida. Qual é a oração que tem o verbo de ligação andar? Eu ando pensando muito sobre aquela oportunidade. Eu estou pensando muito sobre aquela oportunidade. Ou eu continuo pensando sobre aquela oportunidade. Qual a oração que usa o verbo de ligação continuar? Na frase, eu e ela permanecemos pensativos sobre isso. A verbo de ligação continuar.
eu e ela estamos pensativos sobre isso, ou eu e ela continuaremos pensativos sobre isso. Segunda oração que usa o verbo de ligação continuar. Nós estamos céticos em relação ao projeto. Nós permaneceremos céticos em relação ao projeto. Nós continuaremos céticos em relação ao projeto. Qual oração que usa o verbo de ligação continuar? A cidade permanece linda. A cidade continua linda. A cidade está linda. Oktoberfest Beto Carreiro. Continuando. Oração parte 2. Oração objeto direto e indireto formado por pronomes oblíquos, preposicionado e pleonástico. Adjunto adverbial e adjunta passiva, adjunto nominal, complemento nominal e aposto vocativo. Vamos começar por aqui. Os primeiros verbais são objeto direto, objeto indireto, objeto formado por pronomes oblíquos, objeto preposicionado e objeto pleonástico. O objeto direto é o complemento verbal que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Chama-se direto porque normalmente se liga ao verbo sem preposição. Por exemplo, em discutirmos os assuntos mais pesados, defendemos você. Defendendo você. O verbo discutirmos é um verbo transitivo direto, cujo objeto direto é os assuntos mais pesados, assim como o verbo defendendo também é um verbo transitivo direto, cujo objeto é você. Quais são os complementos verbais? Objeto direto, indireto, formado por pronomes oblíquos, objeto transitivo. Objeto direto, indireto, formado por pronomes oblíquos, preposicionado e pleonástico. Objeto direto, formado indireto, formado por pronomes oblíquos e predicativo do objeto. O que seria o objeto direto? É o complemento verbal que completa o sentido de objeto transitivo. É o complemento verbal que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Segunda oração com objeto direto. Qual seria a oração com objeto direto? Vamos ver. Vocês gostam do suco de abacaxi? Eles estão precisando de ajuda? Ou eu perdi o controle da televisão? Qual oração com objeto direto? Eles quebraram o vidro da janela. Você necessita de alguma coisa? Ou tratamos do problema ontem de manhã? Qual a sua oração com objeto direto? Nós gostamos de todos os gêneros musicais. Nós vendemos roupas usadas. Ou eles estão sobre a mesa. O objeto indireto é o complemento verbal que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Chama-se indireto porque se liga ao verbo com posição. Por exemplo, em pensei muito em ir amanhã, o verbo pensei é um verbo transitivo indireto cujo objeto direto é em ir lá amanhã, que é uma preposição em. O núcleo objeto direto ou indireto pode ser formado por um substantivo, um pronome substantivo, que o pronome que exerce a função de substantivo, ou um numeral, uma palavra ou expressão substantivada ou uma oração. Por exemplo,
Encomendei uma pizza, o núcleo do objeto direto, uma pizza, é o substantivo pizza. Neste outro exemplo, você fez aquilo que pedi, o núcleo do objeto direto, aquilo que pedi, é o pronome substantivo aquilo. Em outro caso, precisamos das três cores da pintura da casa. O núcleo do objeto direto das três é o numeral 3. Eles aguardavam o amanhecer do sol. O núcleo do objeto direto é amanhecer, é a palavra substantivada amanhecer. Já em eu os informei de que a padaria abriria aos sábados, o núcleo do objeto indireto de que a padaria abriria é a configuração de que a padaria abriria. Continuando, o que é objeto indireto? É o complemento verbal que completa o retido de um verbo adjetivo direto. É o complemento verbal que complementa o retido de um verbo adjetivo. Ou é o complemento verbal que completa o retido de um verbo transitivo indireto. Qual oração com verbo indireto? Você gosta de bolo de chocolate? Você ouviu o discurso dela? Ou você está bem? Qual oração com verbo indireto? Terminamos o projeto? Eles precisam de ajuda? Ou finalizamos nossas tarefas? Qual oração com objeto indireto? Eles vieram de muito longe? Ou o dia está lindo? Ou ela realizou o sonho dela? Os pronomes oblíquos também podem exercer função do objeto. Os pronomes o, a, os, as e suas variantes lo, lá, los e los, no, nas e nas funcionam como objeto indireto. Por exemplo, em deixei-a em casa, o pronome oblíquo a, deixei-a, é o objeto direto do verbo transitivo direto deixei, deixei ela sem preposição, usada na forma deixei-a. Os pronomes lhes e lhes funcionam como objeto indireto. Por exemplo, em contei a verdade do que aconteceu ontem, o pronome lhes é o objeto indireto do verbo transitivo indireto contei, contei a eles como preposição a, usado na forma contei-lhes. O que é objeto formado por pronomes oblíquos? É um pronome oblíquo que funciona como verbo transitivo. É um pronome oblíquo que funciona como predicativo do advérbio. É um pronome oblíquo que funciona como objeto. Qual oração com objeto formado por pronomes? Vou vê-los amanhã cedo. Vou ver eles amanhã cedo. Ou nós vamos ver aquelas pessoas amanhã cedo. Qual oração com objeto formado por pronomes? Tenho que a eles cumprimentar por todo o esforço que fizeram. Tenho que cumprimentá-los por todo o esforço que fizeram. Ou tenho que cumprimentar por eles por todo o esforço que fizeram. Qual oração com objeto formado por pronomes? Pagou-lhes o que devia. Pagou-lhes o que devia. Pagou para ele o que devia. Vamos agora ver sobre adjunto adverbial e agência passiva. Adjunto adverbial é o termo usado na oração para modificar um verbo adjetivo ou outro advérbio. Pode vir expresso por um advérbio, uma locução adverbial ou uma oração subordinada adverbial. Por exemplo, na frase parece que foi ontem, o advérbio ontem atua como adjunto adverbial do verbo foi.
Em outro caso, na oração, tudo aconteceu muito rápido, a locução adverbial foi muito rápido, atua como adjunto adverbial do verbo aconteceu. Já em quando o outono chegar, talvez não tenhamos mais dinheiro. A oração subordinada adverbial, quando o outono chegar, atua como adjunto adverbial do verbo tenhamos. O que é adjunto adverbial? É o termo usado na oração para modificar um substantivo ou artigo. É um termo na oração usado para modificar um verbo, adjetivo ou outro advérbio. Em quais formas os adjuntos adverbiais se apresentam? Se apresenta como advérbio, locução adverbial ou como oração subordinada adverbial. Qual oração com adjunto adverbial na forma de primeira frase? Ele chegou, ela nasceu ou ele foi ontem. Adjunto adverbial é o termo usado na oração para modificar um substantivo. Pode vir expresso por um adjetivo, uma locução adjetiva, pronome adjetivo, um artigo numeral ou uma ação adjetiva. Adjunto adverbial é o termo usado na oração para modificar um verbo, termo na oração para modificar um substantivo. Em quais formas os adjuntos adverbiais podem aparecer? Como adjetivo, locução prepositiva, pronome oblíquo e artigo. Como adjetivo, locução interjetiva, pronome pessoal e conjunção. Como adjetivo, locução adjetiva, pronome adjetivo, artigo numeral ou oração adjetiva. Por exemplo, em gosto da música agitada, o adjetivo agitada funciona como adjunto adverbial do substantivo música. Complemento nominal, aposto e vocativo. O complemento nominal é o termo de oração que completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Sempre estará através de uma preposição. Na oração, estacionei próximo ao banco, o termo ao banco completa o sentido do advérbio próximo. O que é complemento nominal? É o termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo. É o termo de oração que completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Qual seria aqui a oração com complemento nominal? Ficamos próximos. Ficaremos próximos ao mercado ou ficamos felizes? Qual a oração aqui com o complemento nominal? As bolhas estouraram. Ele chegou. O estouro das bolhas assustou as crianças. Qual a oração com complemento nominal? Saímos da empresa a pé. Saímos da empresa felizes. Saímos da empresa de cabeça erguida. Aposto é o termo da oração que explica um termo anterior, identificando ou esclarecendo. Pode aparecer entre vírgulas ou antes delas, em atribuições ou depois de dois pontos. Pode ser nominativo, explicativo, resumido ou especificador. O que é aposto? É o termo de oração que explica ou especifica um termo
já mencionado anteriormente, como aparece o aposto entre acentos gráficos e fonemas, entre vírgulas e antes delas, entre travessões ou depois de dois pontos. Quais tipos de apostos? Enumerativo, explicativo, apositivo e coordenativo, ou enumerativo, explicativo e subordinativo, enumerativo, explicativo, resumitivo ou especificador. O aposto enumerativo enumera os termos citados anteriormente. Por exemplo, quero que você compre três coisas: um caderno, um lápis e uma borracha. O aposto é um caderno, um lápis e uma borracha. Enumera os termos citados anteriormente. Compre três coisas. O que é aposto enumerativo? É o aposto usado para enumerar os termos citados anteriormente. Qual é a oração com o aposto enumerativo? Vá ao mercado e compre 3 pães e 1 de leite. Vá ao mercado e não se esqueça dos pães e do leite. Vá ao mercado e compre três coisas, 3 pães e 1 de leite. Qual a oração com aposto enumerativo? Viajamos no Rio de Janeiro, Natal e João Pessoa. Viajamos por as 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e João Pessoa. Qual a oração com aposto enumerativo? Eles são meus amigos. Tenho 2 amigos, Luiz, Fernando e Felipe, ou Luiz, Fernando e Felipe são meus amigos. Aposto explicativo explica os termos citados anteriormente. Por exemplo, os irmãos Galvão, José e Ricardo são os mais influentes da cidade. Os apostos explicativos João e Ricardo explicam os termos os irmãos Galvão. O que é aposto explicativo? Veremos aqui nos exercícios. É um aposto usado para explicar o termo citado anteriormente. Qual oração com aposto explicativo? Meus amigos Caio e Fabiana são muito competentes. Meus amigos são muito competentes. Meus amigos Caio e Fabiana são muito competentes. Qual oração com aposto explicativo? Em Natal e Salvador, provei dos melhores pratos. Nas 2 cidades visitei, Natal e Salvador, provei 2 melhores pratos. Qual oração com aposto explicativo? Aqueles carros azul e o amarelo são muito caros. Os carros azuis e amarelos são muito caros. Aqueles carros são muito caros. O que é aposto? O aposto resumitivo é usado para resumir o que foi dito anteriormente. Na frase em honestidade, respeito e educação, tudo isso que se espera de qualquer pessoa. O aposto tudo isso é usado para resumir tudo que for dito antes. O que é aposto resumitivo? É aposto usado para resumir o que foi dito anteriormente. Qual é a oração com aposto resumitivo? Esperamos que você seja competente e profissional. Competência, profissionalismo e dedicação, tudo que esperamos de você. Qual a oração com aposto resumitivo? Neste ano precisamos de muita paz e felicidade. Paz, felicidade, tudo que queremos neste ano. Qual a oração com aposto resumitivo? Precisamos de apenas oportunidade. Nós precisamos de aprendizado e sucesso. O suplemento nominal é aposto educativo.
orações subordinadas sintéticas e sintéticas, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais. Bom, essa foi a parte 2 dessa videoaula. Obrigada.